Fala, chefe, seja bem-vindo ao podcast Chefe do Chefe. Hoje estou aqui com pessoas especiais. Hoje, se a gente fosse falar assim, ó, sem se apresentar, o assunto aqui vai ser mais ou menos sobre o quê? A gente vai falar sobre empreendedorismo, toda a parte de quem empreende já sabe do canal. Então vamos falar também na parte de inovação e da parte do setor público e privado em gestão. É isso. É isso. Quem é que tá aqui, Rafa? Hoje está aqui nada mais nada menos que Giovanni Bernardi, secretário de Tecnologia e Inovação da nossa cidade vizinha de Tubarão, que tem muito para acrescentar para os nossos amados ouvintes. É administrador, é empresário e tem... O que tu gosta de fazer, Giovanni? Fala pra nós. Em toda essa parte profissional, tu tem uma pulga também, né? Cara, eu gosto de criar as coisas. Eu gosto de pensar projetos inovadores, diferentes, de impacto, e de botar para rodar. Não sou muito o cara que fica cuidando depois. Eu gosto de ter pessoas ao redor que ajudem a cuidar, mas eu gosto muito de empreender, né? Então de encontrar um problema e desenvolver uma solução que seja inovadora, que seja criativa. Tu é o cara que abre mato? É, mais ou menos isso. E vem o Luiz Eduardo e equipe tá pavimentando. Aqui, Dudu, é isso aí? É. Só que normalmente eu sou, na realidade o que eu brinco com eles é que eu sou o cara que... Aqueles caras que abrem a porta, joga a bomba dentro da sala e fecha a porta e sai correndo. Deixa que a turma depois organize o ambiente. Alguém tem que botar o pino na granada de volta e tem que desenvolver essa solução. Então a gente tá aqui num dia bem especial aqui pra gente, acabou a energia, voltou, a gente tava trocando uma ideia. O Matheus tá aqui do lado, filho do Giovanni, assim, ó, e acabou porque a gente só chegou aqui, a conversa pegou, a conversa foi boa. Mas assim, basicamente, eu quero dizer pra vocês que a gestão do que a gente tá fazendo, tudo que tá acontecendo no Chefe do Chefe, atrai esse tipo de gente. Essa galera massa que tá pensando diferente. Então, primeira coisa, a gente gosta de falar da história, a gente gosta de falar disso aí tudo, mas assim, ó, o que é o setor de inovação na tua visão? Giovanni, o que é o setor de inovação hoje e a importância dele para uma cidade? Boa. Primeiro que a inovação ela está, né, para qualquer setor, né, e na iniciativa privada ou na pública, o propósito da linha ela é muito parecida, que é resolver problemas e de forma criativa, né, seja para deixar algo ou mais barato, ou melhor, ou fazer mais fácil, né, mais acessível. Então, como que criativamente eu resolvo algo que parecia ser muito difícil? É aquela tipo de solução que a gente olha, né, e fala assim, pô, como é que eu não pensei nisso? De tão simples, né, de tão fácil. Vou dar um exemplo rápido aqui. Nós, né, em Tubarão, teve agora 20 dias atrás, passamos uma semana em Israel, visitando o ecossistema lá. A gente tem uma iniciativa de relacionamento com eles. A gente assistiu diversos pitches de novas tecnologias dentro de uma tarde que a gente teve de pitches lá com projetos de uma universidade. E uma das soluções que eu falei que foi bem isso, assim, eureka. Eu falei, cara, por que a gente não pensou nisso? A gente fala muito de veículos autônomos. Só que a gente pensa, eu já vi de carros, todo mundo viu, mas de caminhão, já vi projeto de navio, né, muitas coisas. O que os caras fizeram? Aplicaram esse conceito à maca de hospital. Oh, que legal. A cama do hospital. Porque hoje, por exemplo, tu precisa fazer um exame, uma radiografia no hospital, tu tem que pegar uma pessoa, ir lá empurrar aquela cama até ela ir no local do exame. Correto. Eles estão aplicando esse conceito na maca, que a cama vai sair sozinha no horário programado, tu diminui risco de atraso, de acidente, reduz custo, né, e melhora a acessibilidade dentro do ambiente de hospital. E o ambiente altamente controlado. Mas vai assustar o paciente, né? Não, ele vai saber disso, né? Naturalmente. Mas essas soluções, eu falei, cara, o ambiente controlado, sim, né, que um trânsito não tem fatores menos contaminação, né? São bem sinalizadas, sim, né? Consegue ter não vai surgir um buraco do nada, sim, não vão mudar a via de uma mão do nada, né? Não precisa ser a 100 por hora. E aí tornou algo mais rápido, né? Tornou o serviço vai ser melhor, mais barato, mais barato. Aí vai ser mais fácil. Sim. Então isso que é a inovação. Eu cruzar diferentes conceitos e tecnologias e soluções e aí gerar algo novo, gerar uma coisa nova. Cara, sensacional.
Quando a gente pensa em inovação, a gente sempre pensa que é alguma coisa com bastante computador, com bastante coisa. A gente pensa na NASA, né? Não, pô, inovação é NASA. Não. Na verdade, a SpaceX mostrou que não é a NASA também. Né? Cara, sensacional. Eu vejo assim a importância de não... Talvez a empresa, o cara não está entendendo, mas talvez ele inovar no setor dele seja o pulo de ele começar a dominar o mercado. Eu sempre penso nesse setor de inovação. A gente estava falando aqui no bastidor de consultoria, eu estava falando do sistema de gestão do chefe. Aí a gente está posicionando, o cara que está inovando, que está vendo para onde o mercado está indo, ele entende o poder de tu inovar. A gente sempre fala tem um cara que está aprendendo, você aprende todo mundo, né? Todo mundo pode ensinar. Então eu estava aprendendo um cara do marketing lá, ele talvez não tenha tanto resultado, mas ele está falando um negócio muito interessante. Que é assim, ó. Na caixinha, na cabeça das pessoas tem uma caixinha. E a maioria das pessoas, quando vê alguma coisa, bota na caixinha. Aí, por exemplo, eu vi lá um poste com não sei o que, com uma luz vermelha, verde e amarela. Quando é um semáforo. Ela bota aquilo na caixinha de semáforo, é mais um semáforo. Só um semáforo. Só um semáforo. Agora apareceu um negócio voando. Que consegue fazer um negócio diferente, só que aquilo é para controlar o trânsito, e ele não consegue, não tem onde colocar. Aí ele tem que criar uma caixa nova e falar, isso aqui é uma nova solução para o trânsito. Ele falou assim, a tua marca, ela precisa achar um lugar na caixinha da pessoa que não tem. Eu falo que eu inovei no nome, chefe do chefe, que é uma consultoria. É mais uma consultoria? Com o nome a gente acaba mudando, muitas vezes é uma inovação, sabe? Então eu queria perguntar, por quê? Porque eu não acredito que inovação seja tecnologia. Ela vai alinhar, porque a gente está vivendo uma era de transição na parte digital, mas sensacional a questão de ser uma solução, né? Na verdade, inovação é processo, né? É um método. Como eu faço um planejamento, como eu faço... uma projeção de vendas, como ela devia estar no teu processo, no teu dia a dia, do teu negócio, como está qualquer outro. E também não é tu acordar aquele insight, né? Não, acordei agora e tive uma lampadinha apareceu aqui e eu descobri uma coisa nova. Não é isso. Tu tem que estar tratando disso no dia a dia do teu negócio, porque a novidade vem. Porque a gente tem, aí se a gente for entrar tecnicamente, né, a gente tem várias questões importantes de entender sobre inovação. Né? Primeiro, que existem dois, assim, em termos de tipo, né, a disruptiva e a incremental. Né? A disruptiva são aquelas que rompem com setores. Airbnb, Uber, essas que elas criaram, né, o Netflix, elas romperam com o setor. Sumiu a locadora, né, as outras ainda não sumiram, mas tiveram que se adaptar, porque senão eles desaparecer também. E tem as incrementais, né, que é eu pegar uma garrafa de água, que era uma garrafa de água simples, eu botei uma cor diferente, fiz um formato diferente, adaptei, criei uma solução, botei um sabor, né, e são soluções incrementais. E tu vai criando espaços no mercado. E aí tem as esferas, né, eu tenho a inovação que na disruptiva, né, e tenho a minha, que é o meu core, né, que é o meu negócio. Nesse meio tempo, nesse meio das duas está a incremental. Então, quanto eu coloco de energia em cada um? Né? Empresas como o Google e outras que, né, têm aí disponível isso, mas normalmente é o quê? É o 70, 20, 10. Eu boto 70% no meu core, 20% para aquilo que está do ladinho, né, que está próximo do meu negócio, que eu posso só chamar para dentro, às vezes é só um cliente novo, né, alguém que eu não estou olhando, e aí eu tenho incremental, que é pensar qual é o futuro do meu negócio. Então eu começo a botar lá um percentual da minha energia naquele espaço. E nem toda inovação ela precisa ser inédita. Isso é uma coisa que a gente precisa quebrar também, né, além de ser tecnologia. Né, porque existem graus de inovação. Tem a inovação inédita, tem aquela que é inédita para um setor, ou seja, eu pego o conceito, como a história que eu falei da cama. Né, eu pego o conceito de carro autônomo e trouxe para a vida da saúde. Né, ela não é inédita, mas é uma novidade para aquele setor. E pode ser uma coisa nova para o teu negócio. Exatamente. Meu negócio, eu tenho um comércio, entrei no e-commerce, eu estou inovando. Estou vendendo pela social media, estou inovando. Sim. Então, nem toda inovação é inédita. Às vezes tem esse conceito de que para inovar eu tenho que fazer uma coisa que ninguém nunca viu. Né? Porque assim, quantos Steve Jobs a gente conhece no mundo? Sim.
Então não adianta a gente ficar com essa cabeça de que eu tenho que ser o Todo próximo mundo Steve tem que Jobs. ser super... Não necessariamente. executivo. Por quê? Nós temos tantos cases, tantos empresários aqui, em Criciúma, sul do estado, Santa Catarina, né, que não são Steve Jobs, mas são geniais, né, nas suas soluções. A gente estava comentando aqui por onde que vai, né? O nosso podcast. E a gente sempre fala, antes de a gente entrar no negócio, a gente sempre analisa o propósito, a gente analisa o projeto e a gente analisa as pessoas. E eu vou falar bastante, Rafa, porque tu já conhece o Giovanni. Já, manda ver. Então, eu vou conversar aqui porque eu tenho umas dúvidas. E assim, agora que a gente falou um pouco da inovação, o pessoal já achou, pô, legal, gostei do conteúdo do Giovanni. De que buraco que ele saiu? De onde é que ele saiu? Quem é? O que ele fez? O que aconteceu? E tu comenta na tua história, no bastidor ali, dessa questão de core mesmo, também de propósito, de coisas que tu tava vendo, que tu trabalhava, CLT, tu começou a empreender. Vou empreender. Aí começou uns convites, né? Que não foi nem convite, foi um... Como é que tu falou? Foi uma convocação. Uma convocação. Assim. Mas enfim, assim, Intimação. Ô Giovanni, agora que o pessoal já tá aí, já faz 11 minutos, tu nasceu e tá aqui. O que aconteceu? No meio desse caminho assim pra chegar aqui e o Eduardo tá do teu lado feliz trabalhando junto contigo, como sócio. Dudu, na verdade, que é o Dudu, né? É o Dudu. O Dudu é o nosso salvador. Que deixa, é o cara que eu deixo maluco umas 3 vezes por dia, mais ou menos. Que eu tento, na verdade. Ele sempre tá com essa cara de boa, ele sempre tá descontrolado. Cara, assim, eu sou um tubaronense de coração, criciumense de nascimento, né? E do bairro Jaqueline de criação, né? Aqui de Sara. Entendi. Aqui de Sara. E quer vender o serviço pro Brasil inteiro agora. E quer vender para América Latina. América Latina. Não só o Brasil. Cara, assim, eu estudei administração, fiz a minha vida, né, trabalhando em empresas de outros, né? Empresas importantes que me deram uma escola, assim, eu devo muito, uma coisa que a gente tem que ter, né, na vida é gratidão, né? Então eu tenho muita gratidão por tudo que eu vivi. As coisas boas e as coisas ruins, porque todas elas me formaram, né, e é o que eu sou hoje. Se eu estou bem ou mal, se eu tenho sucesso, que aí cada um tem seu conceito ou não, né, é uma questão relativa. Mas eu sou, né, a soma das minhas histórias, exatamente. E aí chegou um momento que eu falei, cara, eu quero empreender. Eu comecei a me envolver com o movimento jovem empresarial. Quantos anos ali? Cara, eu já era velho, né? Eu já estava com perto de 30, 20... Pô, coitado da galera. Não, na verdade... já era bem velho. Não, pra empreender... Ficou chateado. Cara, você imagina, eu tô com 43, então eu posso falar de qualquer um que tá abaixo disso. Tá. Pode falar. É isso aí. E assim, o teu nome tá no na verdade, eu sempre tive um ímpeto no empreendedorismo. Tá? Sim. Porque eu tinha isso em casa. Minha mãe sempre foi aquela que vendia, que até hoje, eu quero vender alguma coisa e boto na mão dela. Então ela sempre foi empreendedora. Teve negócio, teve loja, teve empresa, isso aqui. Então ela sempre foi muito empreendedora. Mas a gente nunca foi estimulado a empreender em casa. Sim. A meta do meu pai e minha mãe é que eu fizesse um curso público. Né? Sim. Até hoje eles estão mais tranquilos, como eu estou no governo também, né? Eles sabem que eu tenho algum lugar, eles sabem que eles vão olhar e vão saber de onde vem um rendimento. Um salário fixo. Onde é que paga a comida? Até hoje perguntam, tá, mas tu não tem carteira assinada, de onde é que vem o dinheiro, né? essa é a dúvida. Mas, então eu sempre tive assim, então na verdade, a verdade mesmo, eu comecei a empreender em 2004, né? Que abri a minha primeira empresa de consultoria. Sim. Que era outra empresa, era a Orgent na época, era o acrônimo de Organização e Gente, né, pessoas, então era Orgent. Muito bom, hein? 2004 tá bom. Não, para 2004 tá bom. Uma logo feita no PowerPoint, né, e comecei que eu queria, era assim, eu queria fazer algo mais. Sim. Aí depois de 2006 eu abri uma loja, né, de uma marca de uns amigos aqui de Uruçanga, né, que eu já em 2005 eu casei, né, com a minha esposa de Uruçanga, a Cris, e aí a gente acabou eu acabei conhecendo essa galera e abri uma loja, né, que era da Nugás na época, e que hoje um dos caras que está aqui de sucesso, que é o Sandro, que é da Rock City. Almoçou com ele hoje? Não sei, chamei o Sandro hoje pra mesa. Ô Sandro, vem cá, Sandro, vem cá. Você não envelhece, Sandro, esse boné amarelo aí. O Sandro é amigão, assim, cara, gente boa. Sim. Então tu era da Nugás. E aí fui a primeira loja Nugás que foi lá em Tubarão.
E, cara, não deu certo. Por quê? Eu trabalhava numa empresa, a minha esposa trabalhava numa empresa, nós éramos os sócios, e aí tem uma terceira, cara, minha irmã tocando negócio. Ou seja, cara, fórmula do insucesso, né? Sim, é o bagunça. cara não cuidar do negócio. E aí não deu certo. Em um ano a gente vendeu a loja, porque ou a loja ou o casamento, a gente optou pelo casamento. Sim. Boa. E aí Boa veio escolha. depois, Tá em entendendo bem. 2012, aí veio de novo com a história de... Nesse meio teve outras coisas e tal. E aí em 2012 que veio realmente aí a Ebriaexas, que é a empresa que a gente está até hoje. Né? Então veio tudo isso. Só que aí em 2016 veio um convite. Para ajudar então o candidato a prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli, a fazer o plano de governo para a primeira eleição, né, que ele disputaria em Tubarão. Ele acabou vencendo a eleição, fui convidado para colocar as metas que eu tinha colocado no plano de governo para executar as metas. Se eu soubesse, talvez eu teria botado metas mais fáceis. E aí, enfim, estou no governo até hoje, né, e feliz. Bacana. Porque, como a gente está falando de propósito, né, meu propósito sempre foi, cara, impactar vidas, impactar pessoas. E, cara, o governo é um lugar, né, cidades e governos, eles têm um poder enorme de impactar pessoas. Então é muito gratificante tá atuando nesse segmento, poder inovar nesse segmento. Pô, sensacional. O Giovanni é político? Todos somos políticos. Começa para minha resposta já. Com certeza. Né? Todos somos políticos. A política é a arte de viver na poli, né? No múltiplo, né? Que é viver em comunidade. Hoje não sou um político partidário, né? Não tenho vínculo partidário. Um tempo da minha vida eu até achava que isso não era uma coisa legal, assim, político, né? Só que quando a gente começa a conhecer um pouco do mundo da gestão pública, sim, e tem mudado muito o perfil do gestor público, sim, cada vez um perfil mais técnico, mais processo muito profissionalizado, encontrei muita gente boa, funcionário público efetivo, que tem que ter um rótulo de que o funcionário público ele é ruim. Não, existem pessoas boas e ruins em qualquer lugar. Do médico ao advogado, ao pedreiro, ao motorista, ao vendedor. São pessoas. Né? Então, encontrei muita gente boa. Então, eu tirei um pouco esse rótulo e hoje eu acho que as boas pessoas é que deveriam se envolver com a política. Se envolver com a política. Eu tenho uma dor pessoal que, como corretor de imóveis, a gente fica ansiando pelos lançamentos, pelas novidades do mercado, para poder oferecer para os clientes, para que a cidade cresça, se movimenta, né? E o que acontece? Muitas vezes a gente esbarrava em alguns órgãos públicos, porque os gestores desses órgãos, dessa secretaria, eles eram meramente, me permita chamar, político. Eles ajudaram na campanha de alguma forma, né? E aí agora eles foram merecedores de um cargo que eles não entendem nada, né? De uma secretaria ambiental, de uma secretaria de obra, de desenvolvimento, e as coisas não desenvolviam porque os caras não sabiam o que estavam fazendo. Aí um dia eu ouvi falar que o Giovanni Bernardo ia entrar numa secretaria. Eu digo, mas como? Se ele não é político? Por isso que eu fiz a pergunta. Aí o próprio Giovanni teve a oportunidade de me responder isso. Não, porque eu sou um secretário, mas eu sou um cara técnico. Ou seja, eu fui chamado justamente pelo meu conhecimento. Pela habilidade. Uau, que massa! E graças a Deus a gente viu esse case, pela boa aceitação do público aqui em Criciúma, do nosso prefeito, ele também pôde eleger um corpo, uma comitiva, uma equipe técnica. E não é puxar saquismo, também não sou partidário, não tenho nenhum partido, nem de esquerda, nem de direita. Eu creio que é no centro que a gente olha para frente, né? E aí percebo que a nossa cidade desenvolveu, cresceu, e muita gente tem até o nosso governo aqui como um case de sucesso, justamente por isso. Então, poxa, eu fico satisfeito de saber que os políticos entendem hoje que podem fazer a política de outra forma, em outra área, mas deixa trabalhar quem entende. Que isso que eu acho massa. Eu vejo essa parte assim, ó, basicamente, uma gestão de uma empresa com 500 funcionários. Como é que é? Como é que faz a gestão? Né? Eu sento às vezes com um empresário que tem 800 funcionários, com 10 também. É gestão. Agora assim, ó, pega uma cidade pequena com 25 mil pessoas. É gestão.
Pega com 200 mil pessoas. É gestão. Então, pontualmente, a gente não está aqui para como falar de política, mas como o próprio Giovanni falou, todos nós somos políticos, né, quando a gente fala em sociedade, mas a visão é gestão, a visão é inovação, é algo para quem está querendo estar no mercado no futuro, é o mínimo, não é o máximo. Como se, por exemplo, a gente tem um setor de inovação. Tá? Por que tu ainda acha isso legal? É o mínimo quando a gente pensa nisso. Quando eu penso no meu mercado, quando eu começo pequeno, eu não sou ninguém no mercado, eu já tenho que começar inovando. Por que tu vai parar de inovar no meio do caminho? Quando a gente começa a pensar em crescimento, aí a gente pega quem? A gente tem que pegar uns caras que abrem caminho, pessoas que conectam soluções. Hoje a gente estava lá no... Eu chamo mesmo para a mesa. Eu falo assim, ô Sandro, vem cá, vamos conversar. Eu chamo o cara, cumprimentar o cara, ver como é que tá, ver quais são as novidades que tem no negócio dele, conectar. Acabei de conectar com um cara que está há 15 anos no Telecom. Ele falou, cara, a gente está inovando o setor de comunicação. Eu falei, me fala o que tu faz diferente. Aí eu, opa, realmente tu está inovando? Falei pra ele, cara, sensacional, ele vai vir aqui semana que vem, sexta-feira, vamos trocar uma ideia e tal. Mas assim, a visão, cara, de propósito, eu acho que a gente tá aqui pra abrir a mesa para fazer conteúdo, né? E tá junto com as pessoas que estão empreendendo. Então assim, eu acho que eu segui muito isso, eu vejo que tu seguiu muito, que foi se escutar. Cara, não tô legal aqui, vamos fazer um negócio diferente? Beleza, vou me envolver com algo que talvez eu não acredite. Eu fui um cara que fui numa prefeitura e falei assim, como é que vocês fazem gestão? Eu quero saber, quero aprender. A hora que eu me toquei que a menor cidade que eu conhecia tinha 25 mil habitantes, eu fui lá. Eu falei, e aí, como é que faz? Aí eu tive uma aula. Aí eu dei um passo para trás e falei não só respeito, como comecei a admirar pessoas que batem no peito, porque eu não teria coragem hoje de ser político. Infelizmente, eu não tenho... É coragem mesmo. É disposição. É disposição. Desprendimento. Assim, expor, né? Porque o político ele se expõe a muito, parte pessoal, familiar, né? Exato. E assim, o jeito que traz... Na caixinha do político, que está na nossa cabeça, a gente falou de caixinha, né? Tá um setor sujo, né? É um setor que parece que não é e que tem que ganhar o respeito, né? E, enfim, que a gente vai buscar. Não estou aqui para falar que a gente tem que respeitar político, não é isso. Eu acho que o político, quando ele é bom... Respeitar pessoas, né? Ele vai conquistar. Respeito. A gente vai se conquistar, sabe? Mas, assim, cara, inovação. Vimos o projeto, o propósito. Como é que é o projeto hoje da Hexa? Tu falou como é que funciona, qual é a tua visão? Eu sei que não tem um negócio super... Tudo que está trabalhando com inovação não está enlatado. Está em construção, né? Eu vejo o chefe do chefe assim, construção. O que é a Hexa hoje? Ela está sempre em evolução, né? Cara, a Hexas é uma empresa de consultoria, ainda muito de projetos de consultoria, mas que tem uma visão de levar para... A gente acabou focando muito no setor de governo, levar para governos coisas que realmente funcionem. Bacana. A inovação, com tecnologia, né, de disseminar essa cultura de cidades inteligentes, de governos inteligentes, de levar isso para as cidades, independente, né, do seu porte, é um conhecimento novo e que gera resultado, impacte a vida das pessoas. Então nós somos um hub de soluções voltadas para governos e para cidades dentro dessa lógica de uma cidade inteligente. Pô, que a gente massa. não quer fazer mais do mesmo. A gente quer trazer coisas diferentes que gerem resultado e que impactem a vida das pessoas. Como é que está a aceitação do governo em relação a isso? Cara, eu acho que a gente está tendo um relativo sucesso, né? A gente está crescendo, uma perspectiva positiva para o Brasil assim, nesse ano, apesar do ano ser um ano eleitoral, que é um ano muito difícil para lidar com o governo. Eu não fico no dia a dia do negócio, naturalmente pela minha atuação no governo, né? Mas tenho ainda bem 2 sócios aí que tocam, né? Que o Dudu que está aqui e a Isadora, que tocam dia a dia. Mas lidar com governos e ver, né, e a gente tem visto cada vez mais essa vontade das pessoas de governo de fazer a diferença. Ontem mesmo à noite eu estava em Florianópolis, lá tinha um prêmio Prefeito Empreendedor do Sebrae. E Cristina ganhou um prêmio, né, como reconhecida como projeto no melhor pontuação dentro de uma categoria. Tubarão foi reconhecido também com duas categorias, né, na educação empreendedora e cidade empreendedora, e várias cidades, assim, cidades muito pequenas
né, sendo reconhecidas. Então, esse eu acho que é um grande mérito de Santa Catarina. E Santa Catarina realmente é muito diferente do Brasil, né, nesse aspecto. Nós temos um estado muito equilibrado em termos de desenvolvimento. Né? Em todas as regiões tem bons projetos, tem inovação, tem setores desenvolvidos, alguns com algumas potencialidades mais claras, um é mais agronegócio, outro é mais indústria, outro é mais comércio, outro é mais isso, aquilo. Mas o estado inteiro ele acaba tendo, né, esse processo de desenvolvimento. E, cara, lá estão prefeitos, né, do estado inteiro, cara, de cidade que eu não conhecia. Daí, tipo, entrasse, pô, que cidade é essa? Entrar no Google para ver que cidade era. Recebendo um prêmio por um projeto empreendedor. Que bacana, né? Por impacto que ele estava gerando na sua comunidade com aquele projeto. E isso é muito gratificante. Né? Então, é esse perfil que a gente busca. Né? De cidades que queiram realmente fazer a diferença, que queiram impactar a vida, melhorar a vida das suas pessoas. Porque, no fim do dia, o que é uma cidade inteligente? Boa. O que é uma cidade inteligente? Uma cidade que melhora a vida das pessoas que ali interagem, seja quem mora ali, quem vai investir ali ou quem vai visitar aquele lugar. Então, eu melhoro a vida, eu impacto positivamente a vida daquelas pessoas. Então, estamos aqui em Criciúma. Criciúma tem que ser inteligente para quem? Para quem está aqui em Criciúma. A sociedade criciumense. Quem circula aqui. Eu não tenho que necessariamente me comparar com Boston. Sim. Para dizer se eu sou melhor ou não que Boston. Cara, eu tenho uma realidade diferente, características diferentes. Cultura diferente. Sonhos contexto diferente. Então eu tenho que cuidar para quem? Para as minhas pessoas, para quem está ali. Pô, mas é tecnologia? Tecnologia é um canal, é um meio. Né? Se eu posso ter um aplicativo para eu agendar um exame de um posto de saúde, para não precisar a pessoa acordar às 4 da manhã, para ir lá, para pegar uma ficha, aí sim a tecnologia ela presta um bom serviço para o cidadão. Mas eu posso fazer isso por WhatsApp, eu posso fazer isso por outras formas. Né? Podia até mandar a pessoa da casa, mandar alguém passar na casa das pessoas para saber que horas querem ir. Não é uma forma mais econômica, mas é uma forma de resolver o problema. Sim. Né? Então, acima de tudo, pessoas. E aí a tecnologia é uma forma como a gente entrega isso. É um dos canais de como eu entrego isso. Bacana. Fisicamente, como é que eu faço isso sem ser tecnologia? Sistema de coleta e tratamento de esgoto, um parque, uma praça, uma escola com um bom sistema de ensino, né, com bons professores, bem remunerados, bem capacitados, preocupados com a qualidade. Eu preciso ter tablet? Pô, é legal ter. Eu preciso ter computador? É legal ter, principalmente na era digital. Mas não é isso que vai fazer a educação ser melhor. São as pessoas, são os processos. Então, inovação em cidades passa por essa lógica, né, de melhorar a qualidade de vida das pessoas e entender para cada gargalo que eu tenho na cidade qual a melhor solução. E é isso que a gente ajuda as cidades a entender. Bacana. Cara, tirando um aprendizado aqui, a gente está aqui para entender. Tirando o aprendizado que o Giovanni está falando, para você que está fazendo agora academia na Smart Fit, 6 da manhã, escutando um podcast, basicamente é o seguinte: o produto ou serviço da tua empresa tem que estar conectado com toda essa linha de princípio, de gerar uma solução para o teu cliente. Aqui o nosso cliente na gestão é o morador da cidade. Ponto. Então, qual é o produto e serviço? Aqui a gente está falando de um produto, por exemplo, de agendamento. Minha mãe já acordou várias vezes, 2, 3 da manhã, para ir lá pegar. Quem sabe isso, sabe como é que funciona, né? Então, isso é um problema. Então, o produto ele já nasce do problema. Aí depois a gente volta ali. Processo. Qual o melhor processo hoje? Aí entra a tecnologia muitas vezes. E não nasce da tecnologia. Eu tenho WhatsApp, eu tenho que achar alguma coisa para fazer com isso aqui. Eu tenho potencial de fazer lançamento digital, vou ter que fazer dinheiro com isso aqui. Não, tu nasce do problema. Então, tu que é empresário que está pensando aqui, a nossa ideia de usar o tempo junto é produto, processo e depois pessoas. Tanto as pessoas que vão fornecer toda a estrutura no processo para fazer esse produto chegar, quanto as pessoas que consomem isso. Aí a gente entra nesse loop. Então, já trago a cultura-chefe aqui do que a gente visualiza na parte de gestão de empresas para realmente ilustrar isso para o nosso público, né? Porque a pessoa, estou pensando aqui, gestão pública para mim é um negócio complexo. Por quê? Porque exige a opinião pública. Então, não é só fazer dar certo. As pessoas têm que estar acreditando que está dando certo. Então isso é algo assim, ó, sensacional. Eu não tenho só uma equipe ali para enfim. E essa é a visão que eu queria dar dentro dessa parte de produto. E enfim, o que tu quer falar, Giovanni? Não, só nessa questão da gestão pública, né? Quando tem, Criciúma tem a população que é 220 mil habitantes.
Então pensa que tu tem um empresário. Pensa que tu tens uma empresa com 220 mil clientes que sabe onde te encontrar todo dia se eles quiserem reclamar do teu produto. É complexo, né? Complexo. Então assim, imagina E o teu é o carro tem uma dono, placa. imagina tu é o dono de um restaurante e tu tem que acertar o ponto do tempero Para para cada um dos teus clientes. Isso é impossível. É complexo. É impossível. Não tem como, por exemplo, tu fazer um sistema de drenagem ou de esgoto sem quebrar o asfalto. Quando tu quebra o asfalto, ou tu quebra a rua, tu abre a rua, o paralelepípedo, a lajota que tiver lá, tu vai trancar o trânsito. Não tem como tu fazer isso por transferência, por 2 Pix. horas. Não, fazer um Pix aqui e vai aparecer um sistema de drenagem. Não vai, cara. Tu vai gerar um problema primeiro. Uhum. Só que a gente tem que ter que cidades, é que normalmente, essa é a ideia, né, pelo menos, tu gera um transtorno temporário para um benefício permanente. O problema é que as pessoas querem 0 transtorno e 100% do benefício. Sim. Nada existe. Tu vai mudar de casa. Pô, eu saí de uma casa de 30, 40 metros quadrados para uma casa de 1.000 metros quadrados. Cara, até tu botar a casa em ordem, tu vai passar trabalho, tu vai achar as coisas no lugar, tu vai ter dificuldade. Perfeito. Entendeu? Não quer dizer que tá ruim, ele tá melhorando. Só que tem um processo, tem um tempo para isso acontecer. E a gente não tem essa paciência como cidade. Sim. Outro aspecto. Pensa agora na cidade como um grande condomínio. Tá. De casa ou de apartamento? Não, que seja. Pensa o seguinte, quantas pessoas no condomínio de vocês, que moram no condomínio aqui, querem ser síndicos? Ninguém, né? Ninguém quer ser síndico. Mas todo mundo tem uma solução. Opinião. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem uma ideia. Cara, o prefeito nada mais é do que um grande síndico. Perfeito. Né? Mas todo mundo tem uma ideia, mas ninguém quer estar no lugar dele. Né? Técnico de futebol, né? Mesma analogia. Então, isso é gerir uma cidade. Agora, aí tem o outro lado da moeda. Eu vou assumir aqui a figura do gestor público geral. Né? Como gestor público, eu não posso achar que dentro do meu gabinete, sentado na minha cadeira, eu vou saber qual é o problema que está acontecendo na rua. Boa. Eu preciso andar na rua, eu preciso falar com as pessoas, eu preciso estar aberto para relacionar com as pessoas. Que não é diferente do negócio. Né? Se nós, se a gente não conversa com nossos clientes, se a gente não sabe o que está acontecendo com eles, não conhece a dor, a gente não vai conseguir indicar soluções. Sensacional. A gente tem lá, né, por exemplo, na empresa, a primeira etapa do processo é fazer o quê? Entender com profundidade a dor do cliente. É mergulhar no mundo dele e entender tentar calçar o sapato do cliente, né? Assumir o mesmo ponto de vista que o dele. Para a gente saber o que está acontecendo, para a gente poder sugerir ações que realmente façam diferença. Aí, nessa crachá de setor privado, né, qual é um grande problema na relação com o público? E aí nós, do setor privado, que eu vou ficar nesse lado da mesa, temos uma responsabilidade, que é parar de olhar o governo e ver um cofrinho. Ou seja, eu tenho que entregar uma solução que realmente resolva problemas, que realmente seja boa, e não porque eu quero só vender. Existem marcas de alimentos de algumas empresas que só existe para vender para o setor público. Ela não está na prateleira. Por que isso? Por que eu não vendo produto que eu vendo na prateleira, ou o mesmo produto eu não entrego para o setor público? Porque eu quero vender mais caro e entregar com pior qualidade muitas vezes. Então não é só o setor público. É o setor privado que também precisa rever a sua postura em relação ao público. E Sim. O público também precisa, naturalmente, né, ter uma postura diferenciada em relação ao setor privado. Mas são dois lados da mesma moeda. Né? Não existe um lado só. É porque os dois lados são pessoas, né? E onde há pessoas, há problemas, onde há pessoas, há desafios. E uma pergunta que eu queria muito te fazer, Giovanni, nessa área de inovação, porque quando tu inova, tu muda, tu tira as pessoas da área de conforto. Cara, e às vezes eu vejo até com uma certa tristeza, porque assim, vem o Dudu com um produto massa, um aplicativo que vai revolucionar e tal, vão instalar na tua empresa, vão instalar na tua prefeitura, e as pessoas ficam com aversão a isso. Elas não querem, mesmo elas sabendo já, uma vez que tu tenha calçado o sapato deles, que viu a direção, que vai melhorar, elas dizem, não, mas eu vou passar mais trabalho, mas eu não quero sair dessa mesmice que eu estava, eu não quero sair dessa minha área de conforto. E eu digo, poxa, cara, o Dudu, usando mais um exemplo, me permite, passou tanto trabalho, tanto tempo para desenvolver, agora que vai entrar, as pessoas não querem. As pessoas ficam com uma certa repulsa quanto a isso. O que tu acha dessa situação? Cara, tem dois lados aí também.
né, que muitas vezes o que acontece é que aí não é um processo inovador, é um processo muitas vezes de desenvolvimento tecnológico, melhoria tecnológica, não necessariamente é uma inovação, tu vai entender por quê. Porque a inovação tem na sua essência tem o design. E o design é o primeiro passo, é eu entender a dor do meu cliente, lá, entender a raiz do problema. Sim. E se eu entender a raiz do problema, eu vou conversar com pessoas que têm aquele problema, eu vou entender se aquela minha solução realmente faz sentido para aquelas pessoas, vou entender se elas pagariam por aquilo, se meu propósito é um negócio que gere lucro, ou às vezes pode ser um negócio, né, sem fins lucrativos, enfim. Mas eu preciso primeiro entender, né, por isso que tem etapas, né, no processo de inovação, que é essa etapa de entender a realidade, depois eu tenho prototipagem, né, depois eu tenho que ter um produto mínimo viável lá que eu vá testar de forma muito barata, mas para validar a minha solução. Então tem um processo, né, para ser cumprido. Se eu não cumprir esse processo, talvez eu desenvolva uma coisa que eu acho top, eu estou pensando que vou ser o próximo Mark Zuckerberg do mundo. Sim. E eu vou lá na hora de vender, as pessoas não querem aquilo, porque aquilo não é um problema que elas estão dispostas a pagar para resolver. Não adianta eu vir aqui, né, aqui no centro, aqui no calçadão, com uma garrafa de água normal e querer vender ela por R$50. Agora, se eu pegar uma pessoa no meio do deserto do Saara, que está lá há 3 dias sem água, se eu pedir R$1.000 e ela vai pagar. Uma tem a dor e a outra não tem a dor. Então, às vezes, tu não encontrou o teu cliente, o cliente certo. Agora, tem o outro lado também, né, que é esse lado das pessoas não quererem mudar. E aí eu vou ser até um pouco ríspido nisso. Tem alguns pensadores, né, as histórias aí que diga-se atribuído a Henry Ford, né, que ele dizia que se ele perguntasse para as pessoas o que elas queriam naquele momento que ele estava inventando o carro, queriam uma carroça mais rápida. As pessoas não diziam que queriam um carro porque elas não sabiam o que era um carro. Como o Steve Jobs falava, cara, ninguém pediu um smartphone. Porque ninguém sabia o que era um smartphone. Hoje como que é um smartphone melhor, mas no primeiro smartphone ninguém sabia o que era. Então não adiantava eu perguntar para as pessoas o que elas queriam, eu tinha que entender do problema das pessoas. Aí a solução vem, né, verdadeiramente. Então, em alguns momentos, eu tenho que criar um processo de catequização, né, de convencer essas pessoas de que aquela solução ela realmente é boa. Então, eu vou educar as pessoas para isso. Doutrinar ali. E se é dentro de uma empresa, eu vou falar do governo, né? A minha experiência dentro do governo. Cara, a gente teve situações lá que o prefeito falou um dia, logo que a gente assumiu o governo, disse, cara, eu quero saber por que eu consigo resolver toda a minha vida com banco, com tudo dentro do meu celular, e no governo eu tenho que ficar assinando um monte de papel. Eu quero acabar com o papel. Naquele primeiro momento a gente adotou uma tecnologia para isso, no primeiro momento as pessoas não quiseram. Então onde eu falei do momento que eu vou ser ríspido. Cara, não tem opção. Esse é o ponto. Se tu deixar a opção para a pessoa, cara, ela vai sempre buscar a área mais confortável, o jeito mais confortável para ela. Porque sair da zona de conforto dói. Sim. Né? Isso é dolorido. Então tu falou, cara, não, é isso. Agora fala hoje para tirar a tecnologia, ver se alguém quer tirar. Aí que tá. Porque elas entenderam o benefício. Mas até então houve um trabalho de convencimento. Né? Sim. Então tu tem que convencer quem? O tomador de decisão. O teu cliente. O teu cliente, assim, se tu quer vender para mim, né, para nós aqui como Exas, né, talvez eu não sou o cliente usuário, mas eu sou o cliente tomador de decisão. Então tu tem que me convencer a comprar e depois tu tem que educar o usuário, né, que é a outra pessoa, para ela saber utilizar aquilo, para que eu como decisor depois perceba que eu tomei a decisão certa. É aí que eu queria entrar, porque assim, não é tão somente tu ter um bom produto. Não, né? É pessoas. Tu tem que convencer, usando ali, voltando ao Henry Ford, além de ele fazer um carro, que foi uma invenção fantástica, ele teve que estimular as pessoas a aprenderem a dirigir. Aí ele só, como é que tu vai dirigir? Tu tem que acelerar, tu tem que apertar a embreagem, tu passa a marcha, tu olha no retrovisor, tu vai para dar cuidado. Aí os caras, não, eu vou cavalo mesmo. Eu não quero brincar com isso aí não. Isso aí é perigoso, né? Então é onde eu percebo que muitos aspectos culturais que a gente esbarra para poder fazer com que a inovação chegue até as pessoas, né? Não tão somente esse produto, mas onde pontou muito bem, que tem as pessoas com a dor certa, com o produto certo, com a situação certa, para poder fazer esse mix de coisas, para poder... Então é mais difícil do que se pensa. Isso eu ia dizer, assim, a gente falando aqui parece fácil, né? A gente vive isso todo dia na empresa. Né? Dizer assim, cara,
Será que a gente está trabalhando a dor certa? Será que a gente está falando com o cliente certo? Será que a gente tem que melhorar, quem tem que calibrar, a gente tem que melhorar, né, a nossa abordagem? Então isso é um exercício diário, é um processo contínuo, né, de melhoria. Não existe, tu lançou negócio e deu. Né? Inclusive tem estratégias, né, de negócio que é isso, que é tu tornar a concorrência relevante. Né? Qual foi a estratégia da Apple lá quando lançou o primeiro tablet? Né? Eles sabiam que a concorrência rapidamente ia copiar. Então, quando lançou o 1, ele já tinha o 2 desenvolvido. Quando a concorrência chegou no 1 com ele lançou o 2. Quando lançou o 2, ele já tinha o 3. Às vezes é uma câmera, uma tela de retina, um tamanho diferente. Ele já tinha, E ele já sempre sabendo estava um também com a passo pesquisa à frente. deles, né? Sempre um passo à frente. Né? Então, como eu torno a concorrência relevante? Não é batendo na concorrência. Mas tornando meu produto tão diferente que ele não consiga me acompanhar em termos de desenvolvimento. Claro que hoje todo mundo está muito desenvolvido nesse setor, mas eles conseguiram uma vantagem muito grande no início, né, desse processo. E tem um outro aspecto da inovação, que aí aí é o time, né, que a gente tem que entender. Airbnb, quando ele foi criado em 2006, tinha lá um negócio chamado crise econômica. E tinha outro negócio chamado necessidade de economizar dinheiro. Então, o que os caras descobriram? Que tinham pessoas que tinham espaço nas suas casas, que estavam dispostas a abrir as suas casas para poder ganhar uma renda extra, e descobriu que tinha pessoas no mundo querendo pagar mais barato para ficar em algum lugar. Então, eles estavam no time certo. Se nascesse hoje, ou um ano atrás, ou 2, talvez, não sei se teria o mesmo sucesso. Então, o que a gente tem que na pandemia, imagina, o cara lançou o Airbnb na pandemia, todo mundo com as casas fechadas. A ideia é muito boa, mas o que aconteceu? Nasceu morto. E nessa coisa da inovação também tem a questão da velocidade de acreditar na inovação. Grandes empresas, e aí tem mais cases, né? O caso da Kodak é um dos mais emblemáticos, né? Que eles inventaram a câmera digital, mas não foi eles que lançaram a câmera digital. Sim. Quem entrou no primeiro mercado de música portátil? Que me gerou uma lordose até hoje, né? Que era o Walkman, né? Que era tão pesado que a gente ficava torto. É verdade. Né? Cara, foi a Sony. Mas por que não foi a Sony que lançou o MP3? Porque às vezes quando tu lança um negócio, quando tu entra no mercado, tu acaba querendo também uma certa zona de conforto. E tem uma foto que eu vi agora, não vou lembrar as datas exatas, assim, mas cara, para mim assim, foi um choque emblemático, que eram 2 capas do The New York Times sobre a relação dos carros. Tinha uma capa, né, dizendo assim, em, sei lá, anos 30, em um ano, no ritmo que está o crescimento da cidade, nós vamos ter 60 centímetros de esterco de cavalo nas ruas. Aí tinha a foto lá com 90% de cavalo e 5% de carro. Eu tenho a mesma foto, um ano depois, 90% de carro e 5%, 10% de cavalo. Uau. Então, aquilo que se imaginava que ia acontecer, o carro veio e quebrou com aquela história. É quando fala assim, você trocou o carro pelo cavalo. Mas o cara que fazia roda, o cara que consertava a roda, o cara que trocava a ferradura, o cara que limpava o esterco, entendeu? O que aconteceu com toda essa cadeia? Então, o que a gente está vendo no mundo hoje? Uma mudança de plataforma de trabalho, de habilidades. O mundo... É só olhar aqui, quantas oportunidades de emprego tem na cidade de Criciúma e quantas pessoas desempregadas tem. Por que as pessoas não encaixam? Porque a gente está passando por uma mudança de plataforma. As pessoas têm que entender isso. Não adianta eu chegar e dizer hoje que eu sou um cara bom de datilografia. Não funciona mais. Para que serve a datilografia? Não tem mais precisão. Não faz sentido. Então é uma habilidade que não faz mais sentido para o mercado atual. Sim. E essa necessidade está cada vez maior de mudar. Então se eu como empreendedor eu não tenho essa visão, não consigo antecipar ou acompanhar uma tendência, enxergar uma tendência, ou eu vou trazer pessoas, né, como chefe do chefe aqui para me ajudar a enxergar isso, né, ou eu vou viajar ao mundo, eu tenho que abrir minha cabeça, ou eu vou me atualizar de alguma forma, mas eu tenho que entender o que está acontecendo no mundo. Para que o meu negócio continue sendo um negócio que faça sentido no futuro. Né? Senão eu vou perder relevância. Enquanto isso, ele está pensando... Porque alguém está pensando. Ele está pensando só em comprar outro carro, como é que ele vai ganhar mais dinheiro. E aí o cara do lado, que está ali, que está pensando no cliente, que está entendendo, está disposto, não consegui achar gente para trabalhar assim, mas eu consigo treinar, eu estou disposto a investir, eu vou entender que as pessoas que querem fazer acontecer, aí vai para frente, né? É ciclo, tudo é ciclo. Eu acho sensacional essa parte que tu comentou sobre por que tem tanto emprego disponível e por que ainda tem gente que não está conseguindo trabalhar. Essa semana eu ando muito assim na cidade, né? Com empresários lá em Tubarão, né? Com
pessoal das instituições de ensino, né, isso como governo. E aí, a semana eu fui numa aula, início de turma, de um curso de tecnologia, lá do Senai. E aí eu sempre gosto de saber assim, de onde as pessoas estão vindo, por que elas estão ali, qual o propósito que moveu elas para estar naquele espaço. E tinha 2 pessoas na turma, que um era um representante de vendas e um cabeleireiro. Aí eu assim, cara, por que vocês tomaram a decisão? Um tinha 40 anos e outro 30 e poucos anos. Não, porque eu entendi que eu preciso mudar de carreira. Oh. Eu falei, cara, bingo, é isso. Entendeu? É isso. Entender que o que eu estou fazendo mais, não estou dizendo que um ou outro tem que descontinuar, não é isso. Mas eles entenderam que para os objetivos deles, eles tinham que buscar uma carreira nova. Sim. Então, e se dispuseram a fazer isso. Cara, ninguém nunca está velho o suficiente para mudar. E outra, cada vez mais isso vai acontecer. Né? Sei lá, vou pegar aqui uma coisa que todo mundo aqui conhece. Profissional de podcast e youtuber. Sim. Quando que existia youtuber? Quando que nasceu a profissão de youtuber? Que é um negócio, é uma profissão. Sim. Isso não existia há 5, 10, 15 anos atrás, sei lá. Cientista de dados, especialista em segurança da informação, de cibersegurança. Cara, são coisas que são novas. Blockchain. Cara, isso tudo e isso tudo daqui a pouco não vai fazer mais sentido. Porque o robô vai substituir boa parte disso também. Entendeu? E o robô assim aqui, né? Nós temos no iPhone, né? No Android, a gente tem aqui o robozinho, a Siri, os assistentes virtuais são robôs. Então não é só o humanoide, né? É o robô. Então essas tarefas repetidas o robô vai substituir. Então assim, se tu está fazendo uma coisa altamente repetitiva, em algum momento vai ter algum robô fazendo o que tu faz. E aí? Eu percebo que quando a gente começa a ver essas inovações, essa corrida digital cada vez mais rápida, mais acelerada, né, a gente fica até um pouco preocupado, né? Será que eu vou ter fôlego suficiente para correr atrás dessa máquina, né? Para poder pegar esse embalo? E aí eu percebo que as pessoas que vão se acomodando, como eu dei o exemplo agora, elas vão ficando para trás. E elas estão fadadas ao fracasso e até à morte, né? Então eu estava vendo esses dias, ou revendo, não lembro, aquele filme do Guerra Mundial Z. E aí na minha cabeça estava passando alguns pensamentos como esse sobre empreendedorismo ao mesmo tempo, né? Que o empreendedor, o cara que quer inovar, ele está sempre pensando em várias coisas ao mesmo tempo. E aí, em determinado momento, o ator principal, que era o Brad Pitt, ele chega num local, que era um apartamento, ele estava correndo da zumbizada lá, né? E aí ele chega num apartamento, num determinado local lá, e que as pessoas falaram assim, não, nós já estamos aqui há 2 semanas. E aqui é um local seguro. Aqui nós temos comida, nós temos segurança, nós temos um ar que não vai nos contaminar, e está tudo certo. Aí tinha com ele uma mulher e uma criança, eles suspiraram e disseram, bacana. Ele olhou para elas e disse, vocês querem viver? A gente tem que sair daqui. Como? Porque no mundo, quem não está em movimento, morre. Na guerra, e nós estamos numa guerra, né? Ou seja digital, ou seja da inovação, da tecnologia, quem não está em movimento, morre. E eu fiquei muito impressionado com aquilo, poxa, isso é verdade. Se eu parar de estudar, se eu parar de buscar conceitos, se eu parar de me profissionalizar, eu profissionalmente estou morto. Né? E as pessoas não entenderam isso, né, muitas vezes. E aí ficou reclamando, ficou meio bicocó e tal. Meu Deus, ó a vida. O Lip Hard, né? Quem é mais velho, o Giovanni com certeza lembra. Quem é mais velho. Eu peguei o finalzinho. Ó dias, ó céu, ó azar. E com isso eu quero talvez fazer a minha última pergunta para o Giovanni, que é o seguinte. Grande número de empresários ou que querem empreender ou que querem uma profissão mais interessante, eles ficam se lamentando por falta de oportunidade, por falta de condições financeiras, por falta de conhecimento e outras coisas, e reclamam. E aí eu olho para o Giovanni Bernardo e fico pensando, como é que aquele menino que empinava pipa na roça, no bairro Jaqueline Sara, foi parar em Israel, fazendo contatos e conexões internacionais? Se muito dessas situações ele também não tinha acesso. Conta isso pra gente, Giovanni. Cara, acho que tudo é ambiente, né? Tem um livro, não sei se vocês já leram, que é o Freakonomics. Freakonomics, acho que são 2 livros, né? Tem 2, eu sei que tem 1 e o 2. Mas o primeiro é o mais interessante, que ele conecta várias estatísticas com impactos praticamente improváveis das coisas que acontecem no mundo.
E eles fizeram um estudo nos Estados Unidos, isso é um livro mais antigo já, fizeram um estudo nos Estados Unidos porque havia um conceito de que as crianças que iam bem na escola, na universidade ou numa escola X, elas iam bem porque aquela escola era privada e não era uma escola pública. E aí, eles fizeram o seguinte teste. Não, então nós vamos inverter as crianças de escola. Pegaram umas crianças de uma escola privada e colocaram na pública, pegaram da escola pública e colocaram na privada. No final de um período, não lembro agora qual é o período, eles foram medir os resultados. Os resultados praticamente não se alteraram. A criança que ia bem continuando bem e a que não ia bem continuando bem. O que eles descobriram? Que o impacto estava no ambiente familiar e não na escola. Uau. Por quê? Aquela criança que tinha em casa, que estava na escola pública, os pais um pouco mais aculturados, eles estudavam junto com a criança, eles iam a bibliotecas, iam a museus, eles impulsionavam a criança para um caminho. Aqueles de uma escola, da escola pública, daquele caso de estudo, os pais não tinham essa cultura. Tinham que trabalhar muito, tinham que ficar muito tempo fora de casa e não conseguiam acompanhar a vida da criança. Então, para mim, né, isso tudo passa pela educação que eu recebi. Né, sempre eu fui impulsionado a ir além. Né, a nunca cair no vitimismo, dizer que eu não posso, que não dá, que só com os outros que funciona, que comigo não vai dar certo. E que assim, não importa aonde eu estou, mas aonde eu quero chegar. Não importa de onde eu venho, importa para onde eu vou. Então, eu venho de uma realidade improvável. Muitos daqueles com que eu cresci, teve gente que morreu como indigente, teve gente que foi presa, teve uma série de coisas. Não quer dizer que eu estou no ápice de uma vida de carreira. Não, acho que sim, tem muita gente que está relativamente muito bem de acordo com o seu conceito de bem, né? Porque isso também é relativo, né? O conceito de sucesso é totalmente relativo. Mas estar hoje, né, dentro de ambientes nessa realidade, né, como tem acontecido na minha vida, muito vem disso, né? De meu pai, quando eu passei no vestibular, não tinha dinheiro nem para matrícula, pedi dinheiro emprestado para pagar a matrícula, mas não deixou que eu ficasse um dia fora da universidade. Né? Depois, claro, eu tive que ralar para poder pagar a minha faculdade, enfim, fazer minhas coisas. E também, por não me vitimizar, eu não tinha medo de sentar na mesa de pessoas que, em tese, eram melhores que eu. Perfeito. Né? Porque se eu quero ser melhor, eu tenho que andar com pessoas que são melhores que eu. Não vou andar com pessoas que são piores que eu, entre aspas, né? Seja se é profissionalmente, eu quero as pessoas que são mais técnicas, são melhores, se é intelectualmente, pessoas que sabem mais, né? Então, nesse sentido, né? Não estou falando de qualidade de pessoa, né? Mas sim de conhecimento. Então, eu comecei a andar com pessoas que eram melhores que eu, né? E sempre me colocar desafios. Eu lembro que eu entrei numa empresa lá em 1997, que eu ia trabalhar na área de departamento pessoal e de administrativo. O cara perguntou para mim assim: sabe mexer no Excel? Sei. Sabe fazer folha de pagamento? Sei. Então tá, então vou te contratar. Eu não sabia nenhum dos dois. Eu fui aprender. Só tinha coragem. Quando o cara descobriu que eu não sabia muito bem, ele olhou assim: cara, pela tua coragem, eu vou te ajudar. Eu vou te manter aí. Eu fiquei 10 anos nessa empresa, né, que é a Ambev lá da região de Tubarão. Então eu tenho muita gratidão por essa escola. E essas coisas foram me levando, né? E a vida vai te levando para lugares. E uma coisa que meu pai sempre falou assim: cara, a oportunidade é um cavalo encilhado. Se tem oportunidade, vai. Né? Eu lembro que uma época eu tive que fazer uma viagem para fora, e bem nesse começo que eu estava começando a empreender, e a grana estava curta e tal. E aí, cara, meu pai, meu irmão, falou assim: ó, a gente vai te ajudar. Como eu já ajudei meus irmãos. Né? Então, assim, eu aprendi a não ter medo de algumas coisas. Né? E uma das coisas é a síndrome de vira-lata. Uma coisa que a gente sempre fala, que eu falo sobre a nossa cultura, né, lá como cidade. Cara, a gente está por que uma cidade como, sei lá, São Paulo pode assinar um acordo de cidade irmã com uma cidade israelense e Tubarão não pode? Perfeito. Por que não? Perfeito. Então, é essa condição. Né? E claro, estar com pessoas que impulsionam, como eu falei, que as pessoas são melhores que eu. Né? Hoje, eu atribuo muito a minha permanência no governo, né, à liderança. Lá, ao prefeito, né, o Juarez, ao Caio, né, que é o vice-prefeito, porque eles são pessoas que
tudo que a gente traz, que são coisas boas para a cidade e tal, eles são o primeiro a comprar, impulsionar e vender e ajudar a fazer e tal, dar liberdade de ação, dar liberdade de trabalho, dar recurso, né, os melhores recursos para a gente conseguir fazer. Agora, os melhores não quer dizer que são suficientes. Eu tenho que ser muito criativo. Né? E aí tem umas coisas que eu aprendi no governo. Né? Não existe ideal, existe possível. Né? A gente não toma decisão, a gente decide discutir as coisas. Porque uma decisão que eu tomo dentro da secretaria, eu posso estar impactando 15 mil empresas. E quanto isso significa em vidas? Então eu não posso tomar decisão sozinho. Eu tenho que discutir com as pessoas, né, se aquela decisão realmente é a decisão acertada. Então são coisas, né, que a gente vai aprendendo, convivendo com pessoas que são melhores que a gente. Né, e eu venho então dessa base. Né, uma base familiar, cristã, né, de valores, de princípios e de nunca se diminuir frente aos outros e achar que os outros são melhores que a gente. Encorajamento. E muito encorajamento. Perfeito. Chegamos aqui, era para terminar até as 4 da tarde, já é 5 horas, teve um probleminha de luz. Eu quero dizer que foi sensacional conhecer vocês. A gente pega esse funil aqui do Rafa falando ali da Guerra Mundial Z, que fala de se tu quer estar vivo, a gente tem que estar em movimento. Primeiro, a vida é movimento. Como diz o próprio Gilberto, se não tivesse as tempestades e os ventos, não ia chegar nunca o barco aqui na costa brasileira. Então, a tempestade e o vento é um movimento. E aí a gente vem aqui da parte de ambientes. Como diz o Papa Mike, que é um rap policial, ele fala assim, ó, não é papo motivacional. Eu estou falando uma coisa que o teu pai deveria ter te falado. É muito interessante, porque o que o Giovanni acabou de falar é a verdade. A nossa visão, e eu tenho muito isso comigo, de que essa parte onde o teu pai, ou a tua mãe, a tua família te encorajou, dizendo, não é sobre da onde tu está saindo, é para onde tu quer ir. Se a gente não tem essa clareza, se a gente está querendo, não consegue entender isso, a gente não se coloca nos ambientes onde a gente, de fato, às vezes não tem habilidade suficiente, mas a gente tem coragem para se desenvolver. E a gente entra em movimento. Então a gente fala lá de propósito, como eu falei, projeto e não sei o quê. Por que eu falo de propósito? Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu quero encerrar, eu quero agradecer a todos vocês e lembrar, você que escutou até aqui, 57 minutos, se vocês não entenderem que o verdadeiro amor que você sente, talvez por uma solução, por uma inovação, por um mercado, por alguma coisa que talvez só você pode fazer, se você ainda sente medo, se um cara chega aqui e ele sente medo, ele está dentro comigo, eu falei assim, ó, eu não quero andar contigo, porque tu não acredita que tu está no lugar certo. Tu não acredita em ti, então tu não vai andar comigo. O cara que tem medo, a gente tira. Ou tira o medo ou tira o cara. Então eu quero parabenizar. Finalizou, a gente escutou muitas coisas aqui que tenho certeza que pode ter ajudado muita gente. Quero agradecer ao Eduardo ter passado aqui com essa paciência de chegar e falar assim, ó, já participei de um podcast sem microfone. Cara, tu já quantas pessoas já fizeram isso? E quero agradecer o Giovanni, muito obrigado. Quero agradecer o Rafa, quero agradecer o Nata. Quero dar um espaço para te falar como é que a galera te encontra, como é que faz para te acessar e também o que tu quiser falar também aí. Cara, primeiro eu agradecer vocês aí, muito legal o bate-papo, né, galera que tá ouvindo, espero que tenha paciência de chegar até aqui. Agradecer o Dudu pela parceria e pedir pra Júlia ouvir, que é a namorada do Dudu, que tá esperando ele há 1 hora para ele viajar. Júlia, obrigado aí. O Matheus, meu filho, que é a minha inspiração, que tá aqui na sala do lado, também já sem paciência, esperando. O Rafa, que é um irmão. Que é um irmão aí de vida. Né, e ligação de sangue, né? Meu primo e meu irmão. Bacana. E, cara, é o chefe do chefe, né? Acho que essa relação nova aí, eu acredito muito que as conexões, que é um grande ativo do empreendedor, né? São as conexões. E aquilo que a gente falou do pai e da mãe, às vezes a pessoa não necessariamente não é o pai e a mãe natural. Exato. Né? A gente pode também escolher os pais e mães que a gente quer andar, ou seja, escolher as nossas relações. Então, que as pessoas escolham as relações melhores, né? Parece que elas querem realmente ser melhores. Tem caras sim, no Brasil que fazem grande diferença e que vieram de realidades muito mais difíceis. Muito mais difíceis. Perfeito. Então acho que esse é o grande ponto. Né? Então escolher as nossas conexões
que esse é um grande ativo do empreendedor. Faça boas conexões, ande com pessoas melhores que a gente, que, cara, sem dúvida as coisas vão acontecer. Perfeito. Como é que a galera te encontra? Boa. Cara, acho mais fácil pelo Instagram, porque Perfeito. Qual é o mais fácil aí, o @Gil, G-I-L, _ Bernardo, né? E no LinkedIn lá também, o Dudu tá sobrando aqui, é o Giovanni Bernardo. Perfeito. Giovanni.Bernardo ou Giovanni Bernardo, agora não sei. Um dos dois vai achar lá. Né? E, cara, é isso. Obrigado aí pelo espaço. Tamo junto. Edu, quer falar mais alguma coisa? Fala aí, Dudu. Queria agradecer aí, sensacional o projeto, cara, parabéns, curti bastante. Bacana. Pô, gostei. Melhor participação. Rafa. Show de bola. Então vocês me encontram lá no Rafael Souza Canuto, no Instagram. Quiser interagir com a gente, estamos lá. E agradecer demais aqui o Luiz Eduardo, o Dudu, o nosso chefe do chefe, o Nata, sempre aqui na correria. E especialmente nosso convidado, que amo de todo o meu coração aí, Giovanni Bernardo. Tamo junto, sempre. Tamo junto, valeu, chefe. Se inscreva no canal, no podcast, no YouTube, Instagram e anda com a gente aí que o negócio vai dar certo. Valeu. Sim.